Boa tarde, irmãos. Mais uma vez, meu desejo é que a graça do Senhor permaneça na vida de cada um de vocês. É o que o meu desejo nesta tarde. Hoje, o tema que eu escolhi é: a lei de Deus é eterna. Sabe por quê? Muitas pessoas andam dizendo que a lei de Deus acabou, né? Que a lei de Deus foi abolida, né? Que ela acabou na cruz. Mas hoje nós vamos ver dentro da palavra de Deus se a lei de Deus acabou ou não, né? Porque esse é um tema muito importante para a nossa vida espiritual, né? Porque nós sabemos que o dia do juízo está bem próximo e que nós vamos ser julgados por essa lei, né? Então, hoje nós vamos ver se a lei de Deus acabou, se ela foi abolida ou não, né? Ou se ela permanece intacta. Todos nós sabemos que a lei de Deus foi escrita em tábuas, né? Em 2 tábuas de pedra. Lá no Monte Sinai, né? E encontra-se aqui em Êxodo capítulo 34, versículo 1. Aqui está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Eu escreverei nela as minhas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Todos nós sabemos que lá no Sinai Deus deu 2 tábuas de pedra a Moisés, né? Escrita a lei dele, os 10 mandamentos. Mas nós sabemos também que aquela primeira tábua, quando Moisés desceu do monte, que o povo estava tudo pervertido, né, adorando um bezerro de ouro, Moisés ficou nervoso e quebrou a tábua, né, aquela primeira tábua. Então Deus aqui, em Êxodo capítulo 34, versículo 1, Deus pede para Moisés lavrar, né, ou preparar outra tábua para ele escrever os mandamentos de Deus. Muita gente fala que os adventistas guardam a lei de Moisés. Essa lei não é a de Moisés, porque foi Deus que escreveu essa lei, né? Então essa é a lei de Deus. Aqui em Êxodo 31, versículo 18, está escrito assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, a lei que nós adventistas guardamos não é a lei de Moisés, como muitos falam, né? É a lei de Deus, né? Porque ele escreveu com os seus próprios dedos, né? Aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, está escrito aqui: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então nós sabemos que a lei de Deus, ela não foi escrita só nas pedras, né? Nas 2 tábuas de pedra, né? Ela foi escrita também no coração de todo aquele que o aceitar, né? E uma lei escrita no coração não tem como acabar, não tem como ser abolida, né? Aqui em 2 Coríntios, primeiro vamos em Salmo, capítulo 40, versículo 8. Salmo 40, verso 8. Aqui está escrito: Agrado-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então aqui, né, Davi, né, ele também ele disse: Agrado-me fazer a tua vontade, ó Pai, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, ele tem a lei de Deus escrita no coração, né? Não é só nas tábuas da lei, ele tem escrita no coração. Em Jeremias capítulo 31, verso 31 também, aqui confirma também, né, o que eu estou dizendo. É Jeremias 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os houver disposto, diz o Senhor. Porque esta aliança é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, o povo de Deus é um povo que tem que ter a lei dele imprimida no coração, né? Porque muitos acham que aquela tábua da lei acabou, né? Foi quebrada, foi abolida, mas aqui, né, nós vimos que ela está imprimida no coração do povo de Deus, né? Para que todo mundo saiba quem é o povo de Deus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. 2 Coríntios 3, versículo 2. Aqui também fala que a lei está escrita no nosso coração também. 2 Coríntios 3, verso 2 e 3. Só um minutinho. 2 Coríntios 3, verso 2 e 3. Começamos porventura outra vez a recomendar-vos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Então, o povo de Deus, ele não precisa de carta de recomendação, porque eles têm os mandamentos, a lei de Deus selada no coração, né? Porque continuando aqui, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois carta escrita, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, né? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, a lei de Deus é uma carta escrita no nosso coração, né? E se nós vivermos essa lei ela é conhecida por todos os homens, né? É o que está escrito aqui. Em Hebreus 8, capítulo 10, também confirma que a lei de Deus ela está escrita no nosso coração. Por isso ela não tem como ela ser abolida, apagada, mudada, porque ela está escrita em nosso coração, né? Capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o teu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então agora aqui, muitas pessoas falam, a lei de Deus foi escrita lá para o povo de Israel, não foi escrita para nós hoje, né? No fim dos tempos. Eles acham que, porque fala para o povo de Israel, porque na época só existia o povo de Israel, né? Mas nós sabemos que a mensagem de Deus, ela vem vindo pregada de geração em geração até chegar a nós. E aqui em Romanos, no capítulo 9, no versículo 27, aqui fala que Romanos 9, 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, aqui já fala, né, que é o remanescente do povo de Israel. O que é o remanescente do povo de Israel? É um povo que vem, né, obedecendo a lei que Deus deu para o povo de Israel, que está trazendo essa mensagem e que vai levar até o dia que Jesus voltar, né? Então,
ela não foi escrita só lá para o povo de Israel, porque nós vemos que ela é escrita no coração, né, daqueles que amam a Deus, porque é só assim que vai saber que Ele é o nosso Deus e que nós somos seu povo, né? Como nós lemos aí em Hebreus capítulo 10, versículo 8. Que eu e você possamos estar abrindo o nosso coração para que Deus escreva essa lei no nosso coração e que nós vivamos essa lei, né? Porque nós sabemos que essa lei vai ser o divisor de água no fim agora nos últimos dias. E se nós não tivermos conhecimento, estivermos firmes na verdade, conhecendo, né, cada passo dessa lei, cada autoridade de Deus dessa lei, nós não vamos, né, nem entrar em julgamento. Porque em Romanos 2, Romanos 2, verso 12, aqui está escrito: assim, pois, todos os que pecarem sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, muita gente fala: eu guardo a lei, eu guardo a lei. Mas só falar, né? Aqui está escrito, só ouvir, né? Não, aqui está escrito: assim, pois, todos que sem lei pecarem, assim, pois, todos que pecarem sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecarem, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então nós precisamos estar, né, de acordo com a lei de Deus, buscando cumprir a lei de Deus. Mas nós sabemos que nós não vamos conseguir cumprir a lei de Deus 100%. Por isso Deus vai ser o nosso juiz, Jesus vai ser o nosso advogado, né? Então, que eu e você possamos estar buscando essa lei, buscando obedecer a Deus, porque no dia do juízo é por ela que nós vamos ser julgados. Se nós não tiver de acordo com ela, se nós ficar confiando nessa conversa que a lei foi abolida, ali está escrito que nós vamos perecer sem lei. Então vamos buscar essa lei, vamos buscar obedecer ela no máximo que nós puder, né? Porque o resto Deus vai completar, né, sendo nosso advogado. Porque santo ninguém de nós vai ser, mas nós vamos ter um advogado que vai completar o que faltar em nós. Que eu e você possamos estar essa semana meditando então na lei de Deus, né, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17, né, porque é aquele ali que foi escrito lá, né, nas tábuas de pedra, que é os mandamentos de Deus, porque aquele é o verdadeiro mandamento de Deus, né, Êxodo 20, verso 2 ao 17. Porque existem outros mandamentos por aí, mas não são de Deus, né, porque mudaram. Porque Deus disse que não era para mudar nem um J, nem um tio da lei dele, né. Isso está em Mateus capítulo 5, verso 17. Mas nós sabemos que foram mudados, né, o primeiro mandamento e o quarto, né? O mandamento que fala, não farás para ti imagem de escultura, foi tirado da lei de Deus, a lei verdadeira. E lembra-te do dia do sábado, também foi tirado da lei de Deus. Então a lei verdadeira é a que está aqui na Bíblia, e é essa que nós temos que seguir, porque se nós seguirmos outra lei, nós vamos perecer sem lei, né? Que nós acabamos de ler em Romanos 2, versículo 12. Então que eu e você possa estar meditando durante essa semana, e buscando cumprir essa lei, para que no dia que Jesus voltar, nós possamos entrar pelo menos, né, em julgamento, né, para termos Jesus como nosso advogado. Esse é meu desejo para mim e vocês nesta tarde. Que vocês tenham uma feliz semana ao lado de Cristo. Amém.